episódio do Eu Por Aqui Podcast e hoje temos como convidado Raulindo Santana. Esse aqui vai ser fácil de eu fazer a introdução, porque eu conheço o Raul desde a época de colégio. Raul é formado na USP em Geologia, fez seu mestrado também na USP, né? Correto. Raul hoje ele mora na Escócia, na cidade de Edimburgo. Raul já teve algumas experiências também, como fazer um estágio em Barcelona, já fez o high school nos Estados Unidos por um ano também, já teve uma leve passagem, já viajou para Vancouver, no Canadá. E hoje a gente vai tentar entender um pouquinho como foi toda essa trajetória de Raul. Seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado, é um prazer estar aqui nesse estúdio maravilhoso, muito bem feito por Matheus e sua assistente Amanda, sua parceira de vida. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês curtam o episódio de hoje. Sigam a gente no Instagram. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, Eu Por Aqui Podcast. Ativem o sino das notificações para o YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo. E vamos lá hoje dar continuidade. Como eu falei com vocês, a ideia hoje é a gente entender como o Raul conseguiu esse emprego na Escócia. Então a gente vai passar um pouco por isso. Como foi a experiência dele em Barcelona. Quais são as línguas dos idiomas que ele fala para estar tendo essa acessibilidade para fazer tudo isso. Como foi que ele lidou, as diferenças culturais de todos os países, ver um pouquinho sobre o high school, que eu acho muito interessante também, e contar o dia dele aqui na Europa. E para começar tudo isso, eu queria começar entendendo, a gente fez o mesmo colégio, então eu já sei mais ou menos como foi seu background ali, a construção, eu acompanhei tudo isso, eu queria entender como foi que você teve o acesso a ir para os Estados Unidos pela primeira vez. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Tu já teve essa experiência de ir para os Estados Unidos, passar um ano lá, que foi por meio do Rotary, né? Então eu queria saber como tu teve o acesso ao Rotary e como é todo o passo a passo ali de classificatória, como é o processo de inscrição. Só assim, brevemente, para a gente entender como é. Tá. Bom, primeiro eu fiz o intercâmbio para o Canadá, que foi um intercâmbio privado, né, de um ano. Desculpa, um mês. E aí eu passei um mês em Vancouver. Interessante, foi a minha primeira experiência fora do Brasil, né? Primeira vez que eu tinha viajado de avião, longa duração e tal. E aí foi abrir os olhos, né? Quando a gente está em outro país e tal. É tão novo assim, eu tinha acabado de fazer 16 anos. E aí, quando eu voltei, depois desse um mês, que fui para aprender um pouco de inglês, só que um mês é muito pouco para aprender inglês, né? Ainda mais tão novo, querendo fazer tanta coisa e tal. Aí, quando eu voltei do Canadá, isso ficou na mente, assim, né? Porra, ir para fora tal, conhecer outros países, aprender outro idioma. E, na verdade, quem achou esse programa do Rotary foi minha mãe. Ela estava olhando um jornal. Por alguma razão, eu estava olhando um jornal, né? Quem olha mais jornal hoje? Aí tinha uma coluna lá falando sobre o Rotary e sobre esse programa de intercâmbio de jovens que o Rotary promove. Sim. E aí, a maioria das cidades tem um clube que chama do Rotary, né? Um clube, é uma organização. O Rotary é uma organização internacional, tem vários países. E nas cidades tem esses clubes, né? Que as pessoas se reúnem e tal para promover ações filantrópicas e de retorno à comunidade. E aí no jornal falava desse programa de intercâmbio de jovens e lá mostrava com quem se tinha que entrar em contato para fazer as inscrições. E aí começou dali. Começou dessa coluna do jornal e a gente foi lá no clube, conversou com o diretor do clube, quem organizava essa parte de intercâmbio. E aí ele começou todo o processo do intercâmbio do Rotary. É um processo demorado, leva em torno de mais ou menos um ano, né, até você se inscrever e até você viajar. E aí, nesse um ano, ocorre o processo de seleção, o processo de treinamento para você e para sua família, porque você vai e a sua família recebe algum estrangeiro, algum estrangeiro para passar uma temporada em sua casa. O processo de seleção, na época, todo mundo tinha que ter menos de uma certa idade, eu acho que 17 anos até o momento de inscrição. E aí o processo de seleção, eles avaliam as suas notas na escola, avaliam a sua família, né, o quão desenrolados seus pais são, tal, até porque eles vão participar do programa, recebendo outra pessoa. E são esses os principais pontos, né? Eles avaliam também o porquê a sua motivação de você querer participar do programa. Aí eles ranqueiam, né, os inscritos
E a partir dessa ordem, e a partir dos países disponíveis que existem, que estão lá naquele momento para você viajar, você consegue escolher para onde você vai. Eu escolhi os Estados Unidos, mas eu queria mesmo ir para a Alemanha Eu quando lembro disso. eu me inscrevi. Eu tinha uma espira mais na Alemanha, não falava alemão, até hoje eu não falo, mas eu queria mais ter essa experiência da Alemanha aí, porque eu achava que era um país que tinha uma cultura mais forte, digamos assim, do que eu achava, né, que fazia sentido para mim. Mas fui para os Estados Unidos, não me arrependo. Os Estados Unidos foi muito interessante, foi onde eu aprendi inglês, né, na Vera, porque um ano no país você tem que aprender a língua. Mais um ano, eu tinha 17 anos, eu fiz fiz meu aniversário de 18 anos lá. E foi uma montanha-russa, né, velho? Foi momentos bons, momentos ruins, momentos que eu queria estar no Brasil, momentos que eu não queria voltar, momentos que, como na vida, altos e baixos, né? Sim. Não dá para ganhar tudo, não dá para ter tudo na vida. Aí a gente fala dos Estados Unidos agora. Basicamente. Mas aí, só pra, tipo assim, deixar bem claro. Tu falou que queria ter ido pra Alemanha, mas não conseguiu. Eu não me recordo muito bem, mas eu lembro que tu tinha falado que ficou, acho que em segundo lugar, e a pessoa que ficou em primeiro justamente escolheu a Alemanha, não foi isso? Exatamente. É, exatamente. Tinha uma vaga para a Tinha Alemanha uma vaga pra Alemanha, e né? a primeira colocada escolheu a Alemanha. Entendi, Mas acho que o destino quis que você fosse para os Estados Unidos, quem sabe, né? Quem sabe? Acho Pode não. ser, pode ser. Não tem como. E, tipo assim, vale ressaltar também, até mesmo porque quando eu era mais novo, que você acompanhou todo o meu processo, eu não era daquele cara que gostava muito de estudar e ter boas notas, porque, tipo assim, eu não sabia de fato como estudar, eu não conseguia lidar muito com isso, né? Então, como foi importante você sempre se destacar no colégio, porque isso te proporcionou também até tipo, uma ótima posição no Rotary e te proporcionar a minha viagem para os Estados Unidos, né? Sim, sim. Né? E aí eu queria saber sobre esse início ainda, sobre, por exemplo, você não precisava, então, falar inglês, né? Para participar do Rotary. Você tinha que comprovar algum nível de proficiência ou não? Tinha? Eu tive que fazer o TOEFL, Tu mas teve que fazer o eu TOEFL, não me né? lembro se era obrigatório. Obrigatório, É. né? Mas por algum motivo eu fiz o TOEFL. Entendi. Porque Então, até quando tu falou aí agora, eu falei bem assim, beleza, ele queria ir pra Alemanha. Não falava nada de alemão. O Rotary ia dar essa oportunidade, mesmo se você não falasse nada, daria, né? acho que sim, porque tive colegas que foram para Taiwan, que foram para Dinamarca e Que não não. falavam as línguas locais. Então, Entendi, interessante. E aí eu queria saber um pouco mais sobre o quão o Rotary te ajuda nessa parte inicial. Por exemplo, beleza, você vai para os Estados Unidos, mas você tem alguma renda, você tem alguma bolsa, ou é tudo a cargo da sua família? é. Bom, o Rotary do país que você sai, né? Então do Brasil, o Rotary não cobre os custos, né? Mas ele, porra, o custo de organizar e de te colocar nesse programa que você não paga nada para ir estudar em outro colégio, já está todo nesse pacote aí. Sim, Mas no lugar que você está, no lugar que você mora, então nos Estados Unidos, no Rotary dos Estados Unidos, eles me davam uma mesada, né? Uma mesada de $100 por mês. tá. Não é muito, mas também era bastante, né? Eu era estudante Porque de ensino você era médio, estudante, né? não tinha custo nenhum. Adolescente, tá ligado? E aí os gastos mesmo eram cobertos pela minha família anfitriã lá, minha host family. Né? Tá, entendi. Aí no início tu acabou pegando então um visto de estudante, né? Sim, Isso tu precisou ir na embaixada, fazer todo o processo. sim, E aí a passagem, essas coisas, todo mundo, sua família mesmo que bancou, né? sim, Até mesmo o pagamento de visto, essas coisas. sim. Beleza, então eu queria entender agora, a gente já parte para a parte dos Estados Unidos. Tu chega nos Estados Unidos para fazer um ano de high school. Uhum. Teu inglês já era de intermediário para avançado, né? Porque tu já tinha intermediário, vamos lá. Intermediário para para básico. Já era Fazer a intermediário. prova na escola é uma coisa, né? Falar na... Então, beleza, eu tava ali se encaminhando para ir para um bom inglês, né? Então, como é que foi essa chegada, tipo assim, o primeiro contato com a família americana? Quais são, tipo assim, esse estereótipo americano que... Porque a gente vê que todo brasileiro, muitos dos brasileiros que vieram aqui, apesar de ter vindo para a Europa, o primeiro sonho era o sonho americano, de ter ido para os Estados Unidos. Então, tu já começou com esse
sonho, não sei exatamente se você tinha, já que você falou que preferia ir para a Alemanha, mas como foi assim ver realmente de fato assim uma família americana, você novo, a comunicação, lidar com tudo assim, esse choque cultural, né, para o Brasil. Eu acho que a princípio assim não teve tanto choque, pelo menos para mim. Tá. Eu fui de peito aberto e a família estava bem de peito aberto também para me receber, o que foi massa. Só um adendo aqui, o Rotary, pelo menos na minha época, eles faziam 3 famílias. Então, a cada 3 meses, a cada 3, 4 meses, você mudava de família. Mas a minha primeira família foi muito boa. Eu mantenho contato com eles até hoje. Já fui revê-los, né, 2 vezes já desde que eu voltei. Mas em termos de choque, eu acho que a comunicação, a princípio, era meio quebrada, assim, né? Como a gente, o que a gente estava tentando dizer e o que o outro recebia e o que o outro me respondia, o que eu escutava. E aí chegar nos Estados Unidos parece clichê, mas é tipo ver o que a gente vê muito nos filmes, né? Então a gente consome muita cultura americana, norte-americana, crescendo. Por isso que a gente é tão próximo do inglês, a gente assiste filme, música, séries, tudo. E aí ver a sociedade lá funcionando mesmo De perto, né? foi meio, porra, que isso, né? Meio Sim. estranho assim. Você foi para que cidade mesmo? Só porque a gente esqueceu de falar. Eu fui para Charlotte, na Carolina do Norte. Pronto, pode continuar. E é uma cidade grande, bom, é uma cidade grande e tal, mas não é tão grande assim, né? Tem um time de futebol americano, tem um time de basquete e tal, então tem uma vibe Feira de Santana, assim, de certa Ah, é forma. mesmo? Tem um time de beisebol, então é bem interior, né? E Carolina do Norte faz parte dos estados do sul dos Estados Unidos. Não é o sul geográfico, mas é o Sim. sul histórico das colônias do sul, que lutaram contra a independência, etc., da Guerra Civil. Então, tradicionalmente, é uma região bastante racista, é uma região bastante dominada por ideais conservadores, essa é a palavra. E eu acho que eu não percebi muito isso a princípio, assim, né? A escola que eu fui, isso foi meio estranho também, porque eu fui para uma escola particular nos Estados Unidos. E tradicionalmente as escolas são públicas, né? As Sim, escolas high é school são verdade. públicas. Fato. E são escolas muito boas, que as pessoas vão para as universidades depois. Mas eu fui para uma escola privada. Era uma escola pequena, tinha, sei lá, 300 alunos, né, total, high school. Isso é pouco para os padrões americanos. E aí só tinha branco, velho. Só tinha gente branco, loira, com olho azul. Caramba, E aí velho. tinha um ou outro, assim, negro, tinha um ou outro de uma etnicidade diferente, né? Árabe, descendente de indiano. E aí isso ficou meio pegando na minha cabeça, assim. Só que é tão complexa essa parada de preconceito e de racismo que se difunde, né? Fica meio impermeado nas relações e você acaba não percebendo. É muito Não, mas tu é sutil. novo, tu era novo também, Eu né? era novo, Pra né? perceber essas coisas era mais difícil. Era muito sutil algumas coisas que aconteciam assim. E meu inglês não era muito bom, né? Aí a molecada gostava de brincar, né? De caçoar. Sim. Mas fui levando. Fiz amigos, né? Colegas ali. Alguns hoje eu falo também. Mas foi interessante. Olhando hoje, assim, eu tenho uma outra visão, né? De quando eu estava lá. Até porque eu era novo e tal. Tudo era muito, tipo, não é Tudo era mágico, mas é muito tudo novo. novo. Tudo é muito, porra, Diferente. tô aqui e tal. Mas é interessante. É um país assim... Como é que eu posso dizer? Você que sabe. É um país singular. É um país único. Você tem que dirigir para todo lugar. Sim. Adoram carro, adoram estacionamento. Assim, porra, vamos resenhar. Vamos resenhar dos jovens. Não tem calçada, né? O resenhar dos jovens é vamos pegar um carro, vamos pro estacionamento ali do McDonald's, do Burger King e ficar lá trocando ideia. Eles adoram, né? Pra mim é melhor, porra, o que tá Mas acontecendo? na época tu também não. Fatura era muito diferente ou tipo. Pô, eu lembro que na época do
do ensino médio do Brasil, o resenhar era pra casa de alguém, tá ligado? Então Sim. você ia pra casa de alguém, porque era no condomínio, geralmente, ficava na piscina e tal. Não era tão diferente, mas essa visão de ter que dirigir pra todo canto Sim, é minha me visão. pegou. Entendi. Mas assim, é um país que eu acho muito bonito também, né? Em termos das belezas naturais que tem. Carolina do Norte fica perto da Cordilheira dos Apalaches, que é a maior cordilheira, a segunda maior cordilheira da América do Norte, se eu não me engano. Você tem que revisar do Eu Wikipedia reviso. depois isso aí. Mas é uma cordilheira muito grande no leste dos Estados Unidos, que vai desde o sul da Geórgia até o norte, lá, o nordeste. E aí, assim, em termos de ver montanha, ver natureza, para mim foi muito massa. Minha família tinha uma casa na montanha lá que a gente ia algumas vezes. E aí, no final do intercâmbio, eu fiz uma viagem para a costa oeste, né? Que aí a gente foi para o Arizona e fez uma viagem de ônibus por vários estados lá. E ali foi muito massa, foi muito massa. Eu vi o Grand Canyon, Massa, velho. eu fui no Colorado River, né? Fui a alguns parques, o Rio Colorado, fui a alguns parques naturais dos Estados Unidos, o Parque dos Arcos. Então, assim, para mim, quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, isso aqui é Foda. foda ver as rochas lá, 450 milhões de anos, 500 milhões de anos. A gente, pô, viu o Grand Canyon, acho que é uma das 7 maravilhas do mundo. Realmente faz jus ao título. E ali foi massa, que foi ali que eu percebi, caralho, eu tenho que seguir estudando alguma coisa nesse ramo de Desse ramo, né? ciências naturais, assim. Então, para mim acho que foi Se marcante. identificou, né? Se identifiquei, eu acho que foi validou, né? importante, Validou algo que já tinha de mim, o que meio que confirmou, assim, essa Entendi. minha a proximidade. Entendi, man. E aí eu queria saber um pouco, só pra gente fechar essa parte dos Estados Unidos, algumas diferenças assim na escola, velho. Como é que foi esse ensino dos Estados Unidos e o ensino brasileiro? Porque a gente critica bastante as escolas no Brasil, que às vezes o pessoal fala, não tinha necessidade de a gente estudar tanta coisa, ou então os relacionamentos entre professor e aluno, ou aquela necessidade de fazer prova de vestibular. Sempre tem críticas de vários lados. Então eu queria entender assim um quão diferente um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, tem para o Brasil com relação ao ensino fundamental. Fundamental. Né? Primeiro foi o tempo de duração da escola. Nos Estados Unidos, o meu dia da escola acabava quase que 5 horas da tarde, né? Na época do Brasil, acho que meio-dia, no máximo, Meio-dia. um dia ou outro você tinha uma aula à tarde que ia até É só no 2h30. ensino médio que a gente passa a ter mais frequência no. É isso mesmo. É só uma ou duas vezes mesmo. Que é dia de sexta, quarta, que a gente é de tarde mesmo. É isso mesmo, tá certo. E aí, então, esse passar o dia inteiro, quase que integral na escola, já foi uma mudança assim, que eu senti. Em termos de educação, eu acho que a escola dos Estados Unidos ela te permite ter uma flexibilidade do que você quer estudar. Né? Então, você pode montar a sua grade, digamos assim. Tem algumas disciplinas que são obrigatórias, matemática, inglês e algumas outras lá. História, por exemplo. E a outra, são eletivas, né? Você pode escolher aquelas que você tem mais afinidade. Eu acho que é bom e eu acho que é ruim também, mas depende muito de como é o processo depois da escola. Então, isso muda muito entre Brasil e Estados Sim. Unidos. Né? Lá não tem um Enem, por exemplo? Lá tem uma prova nacional que se faz e a pontuação dela te ajuda a entrar nas universidades. Mas não é como o Enem, que é aquilo, é aquela nota. Se não for aquilo, você não tem outra opção. Entendi. Entendeu? Uma coisa que eu gostei muito foi esportes. Então, os Estados Unidos é um país que investe muito no esporte. Bota muito dinheiro mesmo no esporte. Mesmo na escola, ensino médio. Time de basquete, natação. Eu até competi. Eu nadei. Tu fez natação, lembra de beisebol também, que tu quebrou o nariz logo? Eu lembro só da foto tu mandando pra gente. Foi. Tipo assim, na escola eu queria fazer... Eu sempre gostei de fazer esporte, né? E aí os esportes eles mudam por estações do ano. A primeira estação que eu cheguei lá foi outono. Aí eu fiz futebol americano. Quero jogar futebol americano.
Ah, você é da onde? Brasil. Ah, você vai ser o kicker, então. É o cara que chuta a bola, que não faz porra nenhuma no jogo. É o cara que, para começar o jogo, tem que chutar. Então, quando o time desiste da bola, ele tem que dar uma bicuda na bola para cima. Sim, então a experiência... Mas foi bom, né? Entrava em campo, tira fotinha, fiz a mídia. Sim. Natação, eu já nadei antes no Brasil, muito pouco, mas eu estava muito fora de forma. Então, nadar, assim, foi muito difícil, porque a galera era muito boa lá. Tipo assim, eu nadava com gente que, com certeza, facilmente, se eles quisessem, eles estariam nas Olimpíadas. É. E vários dessas pessoas com quem eu nadei entraram nas universidades com bolsa de natação, né? Então, Porra, velho, que massa. era molecada com 16 anos, parecia que tinha 30, né? Pá, estourando, Michael Phelps já. Sim. E aí foi massa que eu fui no campeonato estadual. E aí eu nadei minha prova, né? Eu estava ali intermediário, eu nadei minha prova 100 metros livres, nadei 50 livres, 100 livres e o revezamento. Só que eu não estava para nadar o revezamento, né? Eu nadei minha provinha 100 livres, fiz um bom tempo, mas a minha bateria era tipo assim a terceira, não era dos tops, mas eu ganhei minha bateria. E aí eu melhorei meu tempo marcado naquela prova. E aí eu tava pronto, pô, nadei minha prova, tô relaxado, eu só ver a molecada nadar agora. Aí tirei minha roupa, tava sequinho já. Aí chega a técnica. Ué, cadê você? Cadê sua sunga? Eu falei, ué, tira aí, pô, já nadei lá. Vai botar, você vai nadar o revezamento daqui a pouco. Eita, Falei, pô. caralho, cara. Aí nadei o revezamento, foi massa. A gente ganhou o campeonato, empatado com a outra escola. Pô, que Então, legal, foi velho. legal. Participar de Legal, tudo isso. Entendi. Então, assim, é um país que investe muito no esporte. Eu acho isso massa. Aí eu nadei, joguei beisebol, quebrei meu nariz. Sim, entendi. Então, com relação à educação que você falou, bem Eu interessante. acho que a educação brasileira é melhor. Tu acha melhor, né? Eu acho melhor. Assim, Acho que talvez pensando as no... oportunidades que faltam e o sistema do Brasil às vezes não ajuda ele mesmo, talvez. Mas pensando assim na escola privada, Privada, particular né? brasileira, né? Entendi. Mas eu acho que a escola particular brasileira, em média, Talvez você acha que bate em se fosse termos... mais integral e tivesse mais investimentos em esportes, para até incentivar os alunos, assim, até com relação a bolsas, que a gente não tem muito isso, né? De, tipo assim, bolsas vinculadas ao esporte no Brasil. Pelo menos eu não conheço. Oi? Sim. Sim, Entendi. É, Eu acho que o que eu assim, no mundo utópico que eu gostaria de ver nas escolas brasileiras era um pouco mais de atividade extracurriculares, né? Extra o que você tem que aprender ali para em termos das disciplinas, tal. Então para mim eu acho que falta um incentivo a arte, a esporte, a outras coisas que não são ensinadas nos livros, né? Porque acho que a gente perde muito talentos, a gente perde muito, ou a gente atrasa muito o desenvolvimento de talentos na escola, porque a gente fica muito fixo a certa coisa que a gente tem que estudar, sim. né? Disciplina, a gente tem que, porra, química, tudo, tá ligado? Mas a gente não incentiva, por exemplo, teatro, a gente não incentiva as pessoas serem esportistas, discurso. Eu acho que tem outros tipos de inteligências também que a escola brasileira atrasa ou perde ou não desenvolve Não desenvolve nos o aluno. estudantes. Entendi, interessante, mesmo. E aí, terminando o colégio, chega aquele momento que todo aluno tem que escolher para qual universidade ir, né? E aí, pô, para surpresa de muitos, tu era de Feira de Santana, Bahia, e nosso grupo nunca tinha nem comentado, assim, mais ou menos, de ir para São Paulo, alguma coisa assim, e tu surge com a ideia de fazer geofísica, foi fazer a prova da FUVEST e todo mundo ficou, o que que Raul tá... Tua mãe mandava mensagem pra mim, tira isso da cabeça de Raul, manda Raul fazer medicina. E aí, Raul é muito inteligente. Raul é muito inteligente, Raul tem que fazer medicina, Mateusão, fala com Raul, pelo amor de Deus. E aí, meio do nada, hoje tá aqui, deu tudo certo, graças a Deus tá dando, né? Que a vida ainda tá caminhando, ainda tem muita coisa pra correr. Mas assim, de onde surgiu? Tipo, tu já comentou aqui agora pra gente que foi onde fixou a Elie mesmo, validou que era algo que você gostava, um sujeito que você realmente gostava. E aí você resolveu ir para USP em São Paulo. Como é que tipo, foi esse processo para ti de até mesmo sair da Bahia de vez e ir para lá? E o curso de geofísica também, né? Que acabou mudando para geologia depois.
O curso de geofísica surgiu por influências de amigos, mas eu já tinha essa vontade de estudar ciência natural, né? Tá. E aí foi meio uma fase que eu tinha que, porra, eu entendo essas preocupações que me são postas, eu entendo essas preocupações financeiras do futuro, e aí eu tenho que achar o meu termo entre o que eu quero e o que pode me dar um retorno lá na frente. Aí eu surgi com essa ideia de geofísica, achando que seria esse o caminho, mas é uma profissão muito importante. A geologia, né, de vários ramos de exploração da geologia, não existiriam sem a gente tivesse a geofísica. Mas, então, decidi fazer geofísica, eu que já tinha esse interesse por ciências naturais, e aí a geofísica trazia um pouco mais das exatas ali, que eu também tinha um pouco mais de proximidade. E aí, curso de geofísica tem muito pouco no Brasil, acho que são 13, nem tanto, não sei. E aí, conversando com meus tios, minhas tias, eles colocaram isso na minha cabeça que se fosse para fazer um curso que não é tão tradicional, que então eu fosse para a universidade boa, né? Sim. E aí surgiu a ideia de eu fazer o vestibular da FUVEST. Aí fui lá, sem muita pretensão, né? A gente não se preparava para o vestibular da FUVEST. Aí passei ali, ó, no limite. E o processo para mudar de São Paulo foi... no início foi meio... Como é que eu posso dizer? Diferente? Porque a cultura baiana e de São Paulo, paulista, é Foi mais totalmente fácil, diferente. né? Foi um pouco mais tranquilo. Entendi. Foi um pouco mais tranquilo, até porque eu já tinha morado um ano fora. Então, de novo, eu fui com o peito aberto, assim. Fui meio... Tá. ver o que é que dá, né? E hoje defende São Paulo, meu amigo, com Defende São facas Paulo. e dentes. Defende São Paulo. Ontem defenderam São Paulo aqui, rapaz. Defende São Paulo. Defendo. Porque eu tinha muito preconceito com São Paulo. Eu não Sim. gostava de São Paulo. A imagem que eu tinha de São Paulo era uma imagem de caos, de trânsito, de poluição. Que não deixa de ser mentira. Essa imagem existe, né? Mas São Paulo é um universo de coisas, de coisas boas que existem lá e que só tem lá no Brasil. Eu tenho certeza que existem coisas em São Paulo que você não pode fazer em lugar nenhum no Brasil. Mas, enfim, São Paulo, eu gosto de São Paulo hoje. Morei 7 anos em São Paulo. A USP é sensacional. Entendi. Tenho muita sorte de ter estudado lá. E aí, depois de um ano de geofísica, voltando para geofísica, depois de um ano de geofísica, né, era muita física, sem surpresa. Sim. E aí eu percebi que eu não gostava tanto de física, assim. Entendi. Quando os sistemas de referências começaram a girar, eu falei, vixi, Não é o que eu quero. não é o que eu quero. Eu fui para geologia. E aí, geologia, me dei bem lá. Me Tu encontrei. se identificou mais. Identifiquei. Aí, beleza. Aí tu foi fazer geologia na USP, fez a transferência interna da própria universidade, né? Que eu acredito que tenha sido tranquilo, né? Não é um processo tão... Não costuma ser muito difícil. E aí tu teve uma primeira experiência na Europa, que foi vir para Barcelona, não foi isso? Foi. Aí eu queria entender de onde é que surgiu isso, de tu vir para Barcelona, e se lá tu tinha que falar em espanhol, tu tinha que falar em inglês, como foi essa ida para Barcelona? A USP é uma instituição muito forte em pesquisa, né? Então, tem muitos pesquisadores bons, tem muitos grupos de pesquisa bons, não só na geologia, mas em várias disciplinas. E no meu segundo ano de graduação, eu entrei num projetinho de iniciação científica, né? Que era um projeto que estava lá com esse professor. Foi engraçado que eu falei, porra, vou atrás de um projeto hoje. Aí saí batendo nas portas dos professores. Oi, você tem um projeto para me dar? E esse cara tinha um projeto lá de mestrado que o aluno tinha desistido. Então o projeto estava pronto. E aí ele pegou, pô, tem esse projeto aqui, estudando a Chapada Diamantina, tal. Eu queria estudar alguma coisa relacionada à Bahia, a geologia da Bahia. E ele também tinha esse interesse comum. Então eu entrei nesse projeto que foi adaptado para a iniciação científica. E esse projeto tinha um programa de computador, né? Tinha uma certa metodologia pouco computacional e pouco utilizada, pouco feita no Brasil. Então a gente não tinha muitas referências na instituição ou no Brasil quem fizesse o que a gente queria fazer. E aí fui capengando lá, fui aos troncos e barrancos nesse projeto. E passou 3 anos, eu continuei nesse projeto. E aí no 4º ano, o meu professor, meu orientador, ele quis que eu fizesse
esse estágio de pesquisa em Barcelona. Foi com um geólogo que já tinha vindo no Brasil dar um curso um curso de treinamento nesse programa. E aí ele falou, pô, você pode ir lá para Barcelona, a gente passa um tempo lá, eu te ajudo no projeto. Foi mesmo que um intercâmbio mesmo de pesquisa. Sim. E aí eu tinha uma bolsa da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Busca muito boa. É difícil, é muito concorrida, porque ela paga bem, ela dá um certo fundo, dá uma certa garantia de estabilidade para você fazer sua pesquisa. Super recomendo quem está em São Paulo. Eu acho que o Rio de Janeiro tem um equivalente também, mas super recomendo porque é muito boa. Tá. E aí o meu orientador também tinha um projeto FAPESP, e aí nesse projeto FAPESP ele conseguiu achar uns fundos para me mandar para Barcelona. Massa. E aí Então, eu foi fui. meio Aí, que tudo pago, assim, né? Além do auxílio. Aí eu fui para ficar um mês, né? Só que aí não tinha como fazer o que eu queria fazer em um mês. E aí acabou estendendo para o máximo da cota que eu podia ficar na Europa, que era 90 dias. Então eu fiquei 3 meses em Barcelona. Ah, então tu veio mesmo sem visto, sem nada, né, cara? Sem Era só visto. como visitante. Só como 90 visitante. dias. Eu lembro que eu fui te visitar lá. Foi bem legal. E Barcelona tu se identificou bastante, né? Muito, 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 muito. Acho que foi o melhor lugar para chegar na Europa, assim, em Tu Barcelona. chegou que mês mesmo? Outubro. E já é Outubro. um mês que é o próximo do inverno, mas mesmo assim, Barcelona, tipo, em clima, com relação ao clima, lá é mais quente, né? E não só o clima, a cultura, assim, a cultura latina era muito próxima do Brasil, né? Brasil. E aí eu aluguei um quarto numa casa que morava uma mulher italiana. Ela tinha uma filha francesa. E aí era uma loucura. Eu não falava espanhol direito, eu capengava no espanhol. E aí acordava, elas estavam falando italiano, na janta era francês, comigo era espanhol, eu falava um portunhol meio quebrado, assim. Mas foi muito legal, Barcelona. Sim. Barcelona Tu tem um lembra que eu lugar mandei uma especial no meu mensagem em coração. francês pra ela, um áudio falando? Foi? Tu lembra, não? Tu que pediu pra eu mandar. Lembro, não. Mas eu No acho que eu dia que eu lembro disso tava indo aí. embora, que eu mandei pra agradecer a ela, que eu pude ficar na Acho que eu casa lembro disso aí, dela. acho que eu lembro disso aí. Foi. Entendi. E então, com relação à Europa, a tua primeira experiência foi Barcelona. Barcelona. E daí que pra ti surgiu a ideia, cara, vou voltar pra Europa depois? Ou foi uma coisa por acaso? Como é que foi? Até que não, porque Barcelona era muito bom, tinha picos de euforia, de caralho, isso aqui é o melhor lugar do mundo. Mas tinha picos também que eu me sentia muito deslocado, eu me sentia muito distante de tudo que me era familiar, minha família, meus amigos, minha companheira. Então eu oscilava muito nesses dois picos. E aí tinha momentos que eu falava, caralho, que merda isso aqui, não quero voltar, não quero mais morar na Europa. Muito bom, mas nota zero, tá ligado? Sim. E aí eu voltei pro Brasil sem essa pretensão de voltar para a Europa. Alguma coisa em mim tinha um certo interesse de ir para o exterior em algum momento, momento, né? né? Mas a Europa não estava no meu radar, digamos assim. Não Tá. estava no meu radar. Então, eu queria entender de onde surgiu essa ideia de vir pra Escócia. Bom, Como começou isso aí? Porque tu voltou de Barcelona, aí tu se formou, né? me formei, E aí tu ainda começou um mestrado. comecei o mestrado. E aí, a partir desse mestrado, depois do mestrado, tu veio para a Escócia. Eu queria entender mais ou menos como foi esse processo para ti, de busca de vaga ou se foi por um acaso. Bom, na geologia, eu trabalho com geologia estrutural, né, que é um campo da geologia. A gente está preocupado em como as rochas chegaram no lugar que elas estão hoje, porque elas têm determinadas características, falhas, fraturas, essas coisas. Entre um mundo aí de... enfim. E, então, nesse processo de graduação, eu fiz o meu projeto de pesquisa, que eu trabalhava com geologia estrutural da Chapada Diamantina, e eu usava um programinha de computador para fazer os modelos, para fazer as simulações. Eu fui para a Espanha também ao redor desse programa, né? E quando eu voltei no mestrado, continuei na mesma linha de pesquisa. E aí, na metade do mestrado, o espanhol com quem eu trabalhei, ele compartilhou uma vaga de trabalho na empresa que faz esse programa com quem eu usava. Falei, vamos ver o que dá, né?
vamos ver o que dá. O não já tem. O brasileiro é muito bom nisso, eu acho. O brasileiro tem uma capacidade de... tem uma certa... Bloqueado, né? Eu acho que isso vem um pouco do swing, sabe? Das curvas, da desenvoltura, né? De saber manejar e se posicionar em determinadas ocasiões. E ali eu vi essa oportunidade de tentar esse emprego. Aí eu acho que eu tinha um currículo bom para o que eles pediam, né? Então era um match bacana assim, em termos de Know-how, né? proficiência técnica e tal, porque eu já usava o programa deles, eu fazia mais ou menos parte do que eles fazem. E aí eu submeti meu currículo, submeti uma cover letter, uma Sim. carta de introdução. Motivação. E aí rolou. Aí marcaram a entrevista. Presencial, né? Não, marcaram a entrevista online primeiro para conversar comigo. Aí era a Copa do Mundo quando eles marcaram a entrevista, né? 2022, Copa do Mundo. Só que os caras marcaram a entrevista na hora do jogo do Brasil. Falei, não dá, né? Aí eu falei, pô, o Brasil tá jogando essa hora. Tem como a gente fazer uma hora mais cedo? Aí na hora eu mandei assim de boa. Aí depois eu falei, caralho, que merda que eu fiz. Mas aí remarcaram a entrevista, né? Aí no final da entrevista eles meio brincaram assim, pô, você pediu pra gente mudar o horário. Saiba que, por você ser brasileiro, você é a única nação que tem esse direito de pedir algo desse tipo. Então a gente atendeu. Que massa, velho. E aí, beleza. Essa foi a primeira etapa da entrevista, do processo seletivo. Tudo em inglês, normal. Tudo em inglês, né? E a segunda etapa era um dia inteiro de avaliação no escritório da empresa. E aí foi muito louco, porque eles mandaram... Uma semana depois, eles falaram, a gente quer que você venha até para a próxima etapa da avaliação. E aqui é essa passagem. Buf. Caralho, maluco. O bagulho é verdadeiro. Mas... Vi lá a passagem, Salvador, São Paulo, Londres, Edimburgo. Uma jornada, 30 horas para chegar no Nossa Senhora. Edimburgo. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena, né? E aí, não contente, eu pedi, assim, quando eles estavam marcando a passagem. Falei, pô, vocês podem marcar minha passagem de volta para 5 dias depois? Queria conhecer o país, tá ligado? Sim. Achei justo, né? Porque vai que Vai que dê passa, certo, eu quero né? ter um feeling sobre a cidade, isso, pra onde eu Falei, vou. o preço é o mesmo e tal. Ele falou, já tinha feito a minha pesquisa de campo, né? Pra eles verem. Sim. Aí trocaram a volta e eu passei um tempinho depois. Só que a estadia, eles só pagaram o dia que tu... Sim. Eles só pagaram os dias referentes à entrevista. A entrevista, Aí né? depois eu me virei. E Gastei aí, os euros que eu tinha guardado da Espanha. Boa. E aí, como foi essa experiência, man? Num processo, você achou complicado, você achou difícil? Porque tu até comentou comigo que o inglês de lá da Escócia tem poucas particularidades, características deles. Então, como é que foi para ti se adaptar ali àquele meio profissional, lidar com o pessoal, conversar com todos eles? Até mesmo que você passou na entrevista, né? Assim, em termos do inglês, foi tranquilo, porque a empresa é bem internacional. Tá. Então, tem gente de todo canto do mundo, então sotaque não pesa tanto ali, né? Chega num senso meio comum. comum, Só que essa foi minha primeira entrevista séria mesmo, digamos assim, né? De Emprego na vida, digamos assim. E aí eu fiquei meio pan, assim, mas foi bacana porque era muito conhecimento técnico de geologia, e aí me deu uma calma mais. Tinha outras pessoas também sendo avaliadas. Aí na hora você acha que você está em competição com os outros, né? Pô, você quer... Pô, essa pessoa pode ser escolhida ou não. Depois eu descobri que eles poderiam acabar contratando todos, se eles quisessem, se eles achassem que desse match. Mas na hora a gente não sabe isso. Então, no início, assim, foi um pouco difícil eu relaxar, mas depois que veio os temas de geologia, que a gente... Foi mais uma roda de conversa no princípio, assim. Nós 4 tinha que entrar em um consenso sobre um determinado problema que era apresentado para a gente, o problema geológico, né? E aí depois teve uma roda de discussão, né? A gente tinha que argumentar a favor ou contra de certos temas que eram propostos por eles. E depois era entrevista frente a frente com os diretores.
Então foi um dia intenso, assim, foi um dia puxado, mas valeu a pena. Foi uma experiência boa. Entendi. E aí tu foi contratado, como foi a resposta? Foi contratado logo de imediato ou tipo tem um tempo depois para eles entrarem em contato contigo? Eu fiz essa entrevista na segunda. Aí na terça eu já estava viajando, né? Porque eu estava lá ainda. Sim. E aí no rosto eu recebi um e-mail que eles estavam me propondo, que eles queriam me oferecer um emprego. Sim. Euforia, euforia. E aí foi 2 dias depois da minha entrevista. Massa, velho. Não foi muito demorado, não. Aí tu já voltou pro Brasil já na cabeça, aceitou logo de cara ou tu ficou ainda, e aí? Eu, fi, Agora é a hora da verdade. eu fiquei 3 dias balançado. 3 dias, 3 dias. Mas, eventualmente, eu aceitei. E aí, voltando no Brasil, eu já tinha aceitado já. Tu já tinha aceitado quando tu Já. voltou pro Brasil, né? Tu contou de imediato pra família, pra todo mundo que Contei. aceitou? Contei. Entendi. Para os mais chegados, para os mais chegado. próximos. Obrigado. É... Deixou bem claro. Então, man, agora eu queria entender mais. É que a gente chegou num ponto hoje de você estar trabalhando nessa empresa, um pouco mais com relação à cultura e essas experiências que tu está vivendo. Porque tu foi para um país que a gente acabou de falar que você, um brasileiro que fez um high school nos Estados Unidos, que já teve uma experiência short time ali em Vancouver, foi para Barcelona e agora em Escócia, então tu está vivendo sempre culturas totalmente distintas uma da outra. Então, já fazendo assim, tentando fazer esse paralelo entre esses lugares. Como é com relação à cultura lá da Escócia? Os estereótipos, as coisas que você achava que o que é mito, o que não é mito, tá ligado? Como é que é essa cultura deles lá? Assim, não tem paralelo. Não tem. Não tem semelhança. Primeiro que eu nem sabia onde diabos era Edimburgo. Que cidade é essa? Eu conhecia o país, a Escócia, né? Sim. A visão que eu tinha, que a gente falou, era campos, montanhas, ovelhas, mato, mar. E é bem isso, assim, sabe? Mas é um país muito bonito. Eu acho que é um país muito bonito. Tenho muita sorte de ter morado um tempo lá. Sim. De estar morando ainda lá, porque é um país muito bonito, a geologia do país é sensacional. Edimburgo é a capital, né, do país e tem um puta castelo lá no centro da cidade, por isso que eu brinco que é o feudo, né? Eu achei interessante. Eu falei contigo assim, man, tem um quê no centro? Aí tu, um castelo. Não, mas como assim? Tem um castelo no centro da cidade? É uma igreja ou um castelo? Deixa eu ver, deixa eu te perguntei. Não, é um castelo completo, as muralhas, as torres. É um castelo medieval, mano. Intacto, intacto. E ele está em cima de um cone vulcânico, né? Então era um vulcão antigo, hoje é inativo, né? Então é um rochedo de basalto lá. E lá em cima tem um castelão. É assim, não existe em nenhum outro lugar. É sensacional. É sensacional Edimburgo. A cidade velha parece estar num conto medieval também, tá ligado? Tem uns bequinhos assim, tá, umas casas, uma empilhada na outra. É bem bonita a cidade. O povo escocês é um povo muito interessante. Eu acho que é um povo... Te surpreendeu, né, que tu falou. eu não conhecia nada, né? Tudo surpreendeu. É um primo do Brasil na Europa, depois do irlandês, porque é um povo que gosta muito de festa, de celebração. É um povo que faz muita piada com a desgraça própria, que nem o brasileiro, sabe? Sim. Então, se tá uma merda, os caras vão achar um motivo pra rir. Fazer um meme. Uma E piada. pra beber também. E constantemente tá merda em relação ao tempo, né? Chove muito, o céu é muito cinza, tá ligado? Mas quando abre o sol é muito bonito. Então, é uma ilha, né? O Reino Unido é uma ilha, a Escócia faz parte do Reino Unido. Esse é outro ponto interessante lá. O escocês tem um certo problema histórico com a colonização inglesa, né? Sim. Então, tem um certo atrito ou certo resistência, né? Contra o inglês, mas é um país de uma cultura muito rica. Eram povos originários lá, os celtas, os povos do norte, e tem uma língua original também. Eu esqueci o nome da língua. Eu não acho que é escocês. Daqui pro fim você fala, Amanda pesquisa ali. Amanda pesquisa. Pode continuar.
E então, assim, é um país muito rico em termos de cultura. Acho que galês, né? Eu acho que tradicionalmente o estereótipo que eu tinha da Escócia era gaita de fole, né? Tocada por aqueles caras que usavam as saias, né? Que Sim. são os kilts. E aí existe. O kilt é um vestimento formal escocês. Então, o escocês vai casar, ele veste o kilt. O escocês vai no funeral, kilt. Graduação do filho, da filha, kilt. Entendeu? Que Ou então massa. só quando ele quer andar na rua e tal, ele usa também. Tem uma dança tradicional, parece uma quadrilha junina medieval, se chama Ceilidh. Muito massa dançar Ceilidh. É uma quadrilha, você vai Sim. juntando tu com os pares e tal. Celebração da vida, eles chamam. Tem alguns festivais tradicionais que existem ainda na Escócia. Um deles é quando é na noite mais escura do inverno, no solstício de inverno. Eles fazem esse festival que eles acendem umas fogueiras, né? Uma fogueira grande. E aí tem o pessoal tocando tambor, gaita de fole e tal, e o povo dançando, que é para tentar espantar a escuridão ali, né? Porque imagina, o povo 5.000 anos atrás, né? Vivendo nas Highlands lá em Edimburgo, na Escócia, o povo morria de frio, né? O povo morria porque Não tinha. qualquer coisa matava os caras, Sim. né? Então o povo achavam essas festas para celebrar e espantar esses maus espíritos. E até hoje a gente, a gente celebra. Tu participou? Tu participou Eu do. celebro, Tu participei. participou? É legal? Participei. É bem legal. É bem legal. É, já falei da geologia, porque é muito massa. Você está no centro da cidade, você olha para o lado, tem uma puta montanha lá, você olha para o outro. Tem outra montanha com um castelo em cima. As falésias são muito legais. E aí, em termos de geologia estrutural, mais específico, é muito massa. Tem um ponto lá que se chama Sycamore Point. Sycamore Point foi aonde um geólogo escocês ele teve o insight do tempo geológico, né? Sim. Na época dele, 1800 bolinha, quem dominava o conhecimento científico era a igreja, e a igreja falava, porra, a Terra tem 4.600 anos. Aí esse cara chegou lá nesse Sycamore Point com afloramento, que é um rochedo na beira-mar, e aí ele viu que tinha umas rochas verticais, né? E logo em cima tinha uma rocha horizontal. Ele falou, caralho, tá errado essa parada aí. Precisa de muito mais tempo para essas rochas que estão embaixo se depositarem, se tornarem rocha, elas serem deformadas, serem dobradas, rotacionadas, soerguidas, erodidas, depois descer de novo e a rocha de cima depositar e virar rocha. E aí ele falou, tá errado, igreja. Não tem como, Não né? tem como. E aí várias técnicas da geologia estrutural moderna que a gente usa até hoje nasceram na Escócia. Então Que massa, é velho. bem legal. James Hutton é o nome do homem. Que massa. E hoje tu tá lá, É, então pra ti é importante também, né? é, é. Outra coisa boa, cerveja. Cerveja é muito boa na Escócia. Sim. Muito boa na Escócia. Eles tomam naqueles copão, né? O Sim. pint. Acho que é 500, É. 500 ml, 560, alguma coisa assim. É perigoso. Lá também tem, tipo, aqui o pessoal gosta muito de sair do trabalho, vai tomar uma cerveja antes de ir pra casa. Lá tem um pouco dessa cultura assim, ou Acho que tem. Tem, 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 né? tem. E aí tu tava falando que o pessoal, tu falou que era o segundo ou terceiro mais próximo primo do brasileiro, então você acredita que o pessoal lá é um pouco mais aberto, Ah, comunicação, sim. não é que nem esse europeu que a gente tem esse estereótipo de fechado, de não se comunicar muito. Lá Não, a galera já é é um mais. povo que gosta muito de conversar. Principalmente em Glasgow, que é uma cidade maior da Escócia. Uhum. Não é a capital de Edimburgo, mas Glasgow é maior ainda. E aí, pô, vira e mexe, eu tô no trem pra Glasgow, senta um escocês do meu lado, começa a trocar ideia comigo, jogar jogo de carta comigo, tá ligado? Depois, Sim, tchau, tchau, tal, não sei o quê. que massa. Tá, bora aí tomar uma cerveja, tá falando, varão. E aí, já no, tipo assim, tu falando sobre isso, então no teu dia a dia, assim, como é a tua rotina? Você comentou que gosta muito de praticar esportes e eu acompanho isso que faz parte da sua vida. Então, como é que você lidou com isso, assim, em outro país totalmente diferente, a sua cultura com relação a esportes? O que é que tu faz, assim, no teu dia a dia?
Bom, trabalho, né? Trabalha muito, né, 8 que a você 5. falou. Trabalho muito, trabalho muito. Presencial, todos os dias tem que ir pro escritório. Eu vou de bike pro escritório, bem pertinho, então é massa. Sim, Outra coisa lá, pô, pedalar lá é muito massa, né? Tem muita ciclofaixa. As linhas de trem, acho que isso na Europa é um pouco comum em todos, né? sim. Mas lá é muito bonito. Você passa em campos, aí depois você está em cidadezinha, depois você está no mar, depois você está em campos de novo. Muita ovelha, né? A população de ovelha é maior que de humano. É sério ou é de tiração? É sério. Caralho. Dado estatístico. Até aí o Brasil também tem mais boi do que gente, eu acho, Sim. não? Se passa mesmo. Galinha, com certeza. Sim. Enfim, trabalho, né, das 9 às 5, mas saio um pouco mais cedo de casa. E aí de esporte, capoeira, eu faço capoeira. E lá tem 3 grupos de capoeira, que eu acho isso sensacional. Porra, na Escócia ter 3 grupos de capoeira é bastante coisa. Sim. Só em Edimburgo, né? Fora em outras cidades, tem outros. E aí, recentemente, entrei no time de vôlei, né, jogando a liga escocesa, que lá não tem vôlei profissional, mas essa liga é o mais próximo que chega. Não é profissional, não é nada disso. É um hobby, mas tem competição, tem campeonato, tem treino e tal. E aí eu vou... Isso te aproxima mais um pouco da cultura brasileira, principalmente por conta da capoeira, né? Capoeira, sim. Capoeira, sem dúvida. Sim. Capoeira... E aí o pessoal lá tem muitos brasileiros ou... Na capoeira? Na capoeira, não, por incrível que pareça. Tinha uma colega minha brasileira que fazia, mas ela deixou de ir. E aí tem um mestre desses grupos que eu vou, que é brasileiro, que é o mestre baiano. E aí... Posso falar do mestre baiano? Pode falar tudo. E aí o mestre baiano está fazendo um trabalho muito massa na Escócia, né? Porque ele é o único mestre brasileiro que dá aula lá, que tem um grupo que dá aula. E aí ele está atrás do consulado brasileiro, para o consulado brasileiro chegar junto e promover, né? Fomentar essa cultura Sim. que a gente exporta, que o europeu consome muito, por incrível que pareça, o europeu consome muito a capoeira. Bom, quem faz, Eu não quem sabia, gosta. de fato. E, pô, o que tem de gente do Brasil capoeirista que se forma, né? Pega o cordão de professor e tenta achar um grupo na Europa, não está escrito, porque tem muito. Na França tem bastante, na Alemanha tem bastante. Então é muito, muito, muito brasileiro que exporta e traz a capoeira. Eu não tinha ideia. Quando tu chegou aqui, tu falou que pesquisou e já achou 3 grupos logo de cara. E eu nunca nem ouvi falar de capoeira aqui. Em Grenoble, né, que é uma Sim, cidade... uma cidade pequena, né, da França. É. E aí capoeira é muito bom, que me aproxima muito da cultura brasileira. Me sinto em casa, digamos assim, né? Sim. A cultura baiana ainda, né? Que é Quando eu te vejo mais fazer capoeira, especial. parece que é tipo como se fosse tua religião, assim. Que tu fala mesmo com... Sempre com garra, com vontade, a parte de espiritualidade que você fala. Capoeira é uma loucura, velho. É uma mistura de tudo, é uma mistura de tudo, entendeu? Sim, Tem gente que vai para dar porrada, tem gente que vai para música, tem gente que vai para expressar a arte que tem dentro de si. sim. Tu vai mais pelo quê? É por tudo. Às vezes quer dar porrada, vai também. Por tudo. Entendi. Às vezes você toma porrada, né? Faz Sim. parte. Entendi. Não, mas eu gosto muito de capoeira. Eu gosto mais da parte musical, da parte que você pode expressar. Então, eu acho que os meus jogos de capoeira não são tão de derrubar o outro, não são tão de tentar acertar o outro. É mais pela dança, é mais pela expressão ali, por balançar o esqueleto, ver o mundo de ponta cabeça, ver o mundo de outros ângulos que a gente não está tão acostumado a ver. Entendi, meio massa. E aí, a gente estava começando, a gente veio de Edimburgo, e aí eu queria saber um pouco a parte cultural, assim, de Barcelona, Estados Unidos. Tu falou que não tem paralelo nenhum. Mas, por exemplo, Barcelona, tu já achou o pessoal mais fechado? Apesar que tu ter comentado que tem esse laço latino, da língua, de tudo, mas lá eu Sim. achei o pessoal bem contente. Tu ia na padaria, falava, dava risada, Sim. falava besteira. Sim. E aí eu queria saber um pouco mais sobre essa cultura de Barcelona, da Espanha também, como foi pra ti. Como é que foi? Que foi mais curto também, né? Foi- Só foram foi muito 90 mais dias, curto, né? Mas assim, eu acho que a língua, ela dita muito como as pessoas se expressam, óbvio, né? E eu acho que o espanhol
assim como o português, tem um certo pouco de malemolência, de você ter um pouco de musicalidade, talvez, Sim. na língua, Na língua. na fala. E aí acompanha um pouco como as pessoas se comportam, né? Como se expressam. Então, eu achei o pessoal de Barcelona muito, muito amigável, muito aberto, como você falou, muito contente, né? Sim. Muito sorriso no Feliz, rosto. assim, Né? né? E só que eu não tive contato com muitos espanhóis, né? Pessoas que eram da Espanha. Só o pessoal do meu trabalho. E aí a gente falava inglês a maior parte do tempo. Eu tentava arranhar um espanhol lá. Catalão, porra, nem se fala. Sim. Mas eu conheci muita gente da América do Sul. Né? O pessoal escolhe muito para a Espanha por causa da língua. Então, eu tinha colega, amigo mexicano, colombiano, de Equador, Argentina. E lá eu fiz muito amigo jogando vôlei de praia lá, né? Porque você vai lá na praia de Barcelona, o que mais você É vê quadra de... é gente jogando As vôlei, redes lá montadas. azedinha. E então, assim, em termos da cultura do povo da Espanha, me pareceu que era um povo muito feliz, que era um povo, assim, muito feliz, não sei, né? Mas era um povo mais alegre, né? Que era um povo Sim. mais contente com a vida, eu acho. Entendi. Eu acho que o clima também Ajuda. ajuda muito, com certeza, Muito né? mais sol. Muito mais sol. Muito mais sol. Tava falando para Amanda que na Escócia, o SUS, o equivalente do SUS, o NHS lá, recomenda que você tome vitamina D o ano inteiro. Não importa se é verão, não é só no inverno. Então, Caralho. de- lá é o ano inteiro. Porque não chega a vitamina D suficiente pelos raios solares. Né? Entendi. E aí você Entendi. sofre. Pô, aí é E complicado, aí você né, sofre. gente? E aí eu queria... Tipo assim, você falou comigo uma frase que foi bem assim, a visão que tu tem hoje dos Estados Unidos é totalmente diferente da que tu teve lá. Então, como é que tu enxerga hoje os Estados Unidos, com tudo isso que tu já vivenciou, a experiência em Europa, a experiência em Brasil, São Paulo, que você mudou totalmente suas vivências, e hoje como você enxerga os Estados Unidos para ti? Porque faz parte também da sua cultura, né? É, Tipo, o Raul de hoje foi construído por aquele Raul que passou um ano nos Estados sim, Unidos. sim. Para mim, os Estados Unidos, tipo assim, eu acho que não tem um local de tanto destaque assim em termos de caralho, que lugar massa, né? Exceto os pontos que eu gosto, que eu tenho interesse, né? Que são Sim, os locais geológicos. Mas eu acho que é um país muito consumista. Eu acho que é um país que tudo é comprar, tudo é coisa nova, né? Sabe? Tudo gira em torno do dinheiro. Então, o American Dream aí é sempre trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro, né? Parece que dizem que o europeu trabalha para viver, sim. né? O europeu trabalha, pega seu dinheiro e vive. Já o americano vive para trabalhar, tá ligado? E essa é uma visão que eu tenho hoje. Mas assim, eu acho que tem pessoas boas lá. Sim. Tenho até amigos que são, tá ligado? Tem até amigos que só é foda. Mas é, Entendi, é, entendi. Aí tinha essa época que a gente pulou uma coisa. Como é que tua mãe lidou? Que a gente não contou isso. Com a ida, que a gente sabe, que eu sei quem foi, que foi o Guilherme, né? Que aqui é um francês, que até ele fala comigo às vezes. Com a ida dele pra tua casa lá. Como é que foi o feedback que ela te deu depois? Que eu acho que eu nunca te perguntei isso. rapaz, Eu não sei se ele se adaptou bem, porque eu cheguei a sair com ele, tipo, ele duas adorou, vezes pô. no shopping, mas assim, era meio doido da cabeça. Não, eu acho que ele gostou, acho Ele que ele gostou gostou, né? bastante. Assim, eu acho que minha mãe foi de boa. Foi tranquilo, né? Embora ela tava com meu irmão novo lá, né? Meu irmão Sim. tinha quase um ano. Então, a maior parte do tempo dela ela tava com meu irmão. Mas eu acho que as pessoas que foram lá se deram Ah, foi bem. mais de um, no caso, Foi né? um americano. e- É. Nem lembrava dessa parte. Qual é o nome do americano? Não sei, né? Quem vai saber é você. Então foi tipo americano, francês e mais outro Mas lá só ainda, né? foi dois, porque Feira só recebeu dois estudantes naquela Entendi, época. entendi. Mas enfim, eu acho que se deram muito bem, pô. Se deram muito bem. É difícil não gostar do baiano, né? Do Do Brasil. Brasil. E aí, tanto o francês quanto o Guilherme, quanto
cara. Você fala daqui pro final. A gente já tá chegando pro final e você fala. Quando o americano... ambos os estudantes que foram para minha casa, eles voltaram depois pro Brasil, né? Para visitar. E aí, conseguiram aprender o português? Porra, demais. Bom, o Guilherme não sei, né? Eu acho que ele aprendeu. Sim. Mas o O americano. americano até casou com a brasileira. Sério? Sério. Caramba, velho. De lá de Feira de Santana? Não, ela era da Paraíba. Da Paraíba. É da Porra! Paraíba. É, Que João massa, Pessoa. velho. E Que massa. Ah, beleza. E aí, eu queria que tu falasse o... Qual é o teu top 3 de países do mundo? do mundo, Tira o Brasil, que é óbvio que tem que ser em primeiro lugar. Brasil. Ué, mas quais são esses top 3, assim, que tu fala, cara, esses 3 países pra mim foi marcante e pra mim eu colocaria na minha lista, assim, de países favoritos no mundo. São países que eu visitei. O- É. basicamente, né? Porque aí você realmente conheceu. Se você quiser falar cidades, 3 cidades também, pra não dizer o país no geral, você pode citar também. Ah, vou botar Escócia em primeiro lugar, tem que ser justo. Sim, Espanha tá. e... Ixi. França não é, com certeza. O cara não gosta da França, velho. Que é isso. Não vai, então vai. Tem que vir pro sul da França também, viu, cara? É verdade, é Assim, verdade. no verão do ano que vem a gente tem que É marcar. verdade. Bom, eu vou ser... Gostei. Na Espanha. Gostei. Pirineus. Com a França. É. Sim, continue. Refazendo. Tá, Rebobina. vai, Escócia. Brasil primeiro sempre, né? Tá, então você pula o Brasil. Vou botar. Então vou botar Espanha, Tá. porque o clima é bom. Escócia, Ok. certo? E eu vou botar... Porra, pode ficar com os dois só? Pode. Pode. Com dois. Ah, os seus 2 favoritos. Os meus dois favoritos. Ah, na próxima vez que você vier aqui, você vai ter vivido mais coisas ainda. Pode ser que Correto. você Correto. acrescente essa daí. Eu tenho que fazer o Eurotour ainda. É, você tem que fazer o Eurotour. Então, aí... Pronto, beleza. Então, vamos lá. Eu corto essa parte depois. Então, aí, já que você está falando sobre os 2 países que foram mais marcantes para você, que são seus favoritos, que é a Espanha e a Escócia, eu queria saber um pouco das diferenças de culinária. Porque pra gente, a Bahia, a gente tem nossa acarajé, a gente tem a Sim. feijoada, a tapioca, que você comprou 2 na França. Correto. Lembrando, né, que aqui tem, né? Mas lá não tem, mas tudo bem. E aí eu queria saber como é que é pra ti com relação à culinária. Na Você Escócia? Na Escócia e um pouco na Espanha também. Na Espanha é boa. Paella, las tapas, muito peixe, muito pescado, né? Sim. Então, a Espanha é bem marcante o sabor assim do Mediterrâneo, né? Cultura culinária mediterrânea. Na Escócia é complicado. O negócio é complicado. É muita fritura, né? Fish and chips, que é batata frita e peixe frito. Peixe frito, né? A gente comeu bastante lá em Londres. Assim, é uma terra difícil de crescer coisa, né? De cultivar. Então tem muita batata, muita cenoura, muita abóbora. Então a culinária gira em torno do que está disponível para eles cozinharem. Sim. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é o café da manhã escocês. Scottish breakfast. Que vem haggis. Sabe o que é haggis? Não. Haggis é intestino de ovelha moído com aveia e algumas nuts e especiarias, né? Pimentinha. Uma delícia. Nossa, eu nunca imaginava que tu ia falar isso. É exótico. Eu tô salivando aqui já. Eu tenho que provar, né? Tem Antes que de eu provar. falar, eu vou Tem que lá, eu provar. tenho que provar. Antes de Haggis. falar. Haggis. Haggis é intestino de ovelha, triturado, Triturado. com aveia. Com aveia. E o que mais? Especiaria. E nuts e especiarias. Ok. Pimenta do reino, sal. Tá. Mas parece carne moída, né? Tá bom. O Brasil nordestino tem uma culinária bem visceral, dobradinha, dobradinha, buchada, tripa. aí. Verdade. Não vou negar. Língua, gosto de tudo, né? Enfim. Não tem desperdício, acho que tá certo. Se for para matar o bicho, Tem que comer tudo, né? Tem que aproveitar Sim. o máximo que o bicho dá ali. Aham. Então, é uma culinária bastante baseada em batata, peixe, ovelha e alguns legumes que crescem. E aí tem muita comida indiana que o pessoal consome, né? Curry, sei lá,
aquela pegada lá. E é isso, mano. Assim, em termos de culinária escocesa, eu acho que faz falta uma comidinha boa. Isso é uma das coisas que eu mais sinto falta morar fora. É tipo assim, A comida a brasileira, comida. né? E não só a comida, tipo assim, O tempero. o tempero e a facilidade de encontrar. Tipo assim, pô, eu quero almoçar. Ah, vamos ali no PF que vai ter um arroz, feijão e alguma coisinha. Não tem, né? Sim. E isso É aí faz falta. particular da Europa, em geral, né? Um PFzinho. Só no Brasil mesmo que tu vai encontrar Só isso. farofinha, tá ligado? Entendi. Mas assim, eu gosto do café da manhã escocês, Ok. né? Bem sustenta você assim pro dia. E o haggis é bom. E Eu o recomendo haggis, o né? haggis. E tu falou da culinária, por exemplo, uma coisa que o pessoal fala bastante, que nos Estados Unidos sempre tudo é muita comida, muita coisa. Essa aí, mas lá, querendo ou não, tem uma facilidade maior para encontrar, talvez, essas coisas. Tu sentiu essa diferença no teu dia a dia com tua família americana com relação à comida? Tu sentiu também essa diferença lá ou só aqui na Europa? Como assim? Com relação à culinária, tipo, americana, de manhã tu comia muita coisa industrializada, muito fast food, ou tinha mais a comida caseira? Na sua família, né? Porque é bem particular de família para família também. Assim, tirando o jantar, a maioria das coisas eram industrializados. Ou eram fast food, né? Batata frita, hambúrguer. Café da manhã, Café da manhã, eu não comia muito café da manhã, então era um pouco estranho entendi. para mim. Comia um ovo no máximo. E Mas jantar para eles é o mais forte. Então eles cozinhavam um aí ele jantar fazia grande. mesmo. Né? Aí tu não sentiu tanta diferença, né? Não, nem tanto assim. Eu era novo também, né? Ah, então, pra tu. Eu era novo Então é também. isso, man. Antes de a gente finalizar, eu sempre peço ao pessoal assim, deixar uma mensagem para a galera que tá no Brasil, que pensa assim, pô, não sei se eu vou morar de fato fora do país, mas eu tenho essa vontade. Então, se você puder mandar uma mensagem pro pessoal, falando assim, ou estratégia, ou alguma motivação para eles virem, porque vale a pena ver com os próprios olhos. E aí ele decidir se quer Se quer realmente. ficar ou não. É, Você que quer vir para a Europa, venha com o peito aberto, venha conhecer. São países, é um continente muito histórico, é um continente velho em termos das sociedades, mas vale a pena ver o que tem de bom aqui e eu acho que, pelo menos para mim, é um local em que eu vejo o valor da cultura brasileira, o quanto a gente exporta e quanto todo mundo consome a nossa cultura. O caminho de chegar aqui é individual de cada um, mas eu acho que é preciso tentar e é preciso fazer aquilo o que precisa ser feito para chegar até aqui. isso aí. Muito obrigado, amigo. De nada. E peço para vocês, sigam a gente no Instagram, Eu Por Aqui Podcast. Temos o nosso YouTube, se inscrevam no nosso canal. Ativem as notificações, o sino das notificações para o YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo. E obrigado mais uma vez por acompanharem a gente. Obrigado, Raul, por ter vindo aqui. E até a próxima. Valeu.